Explicado o que é apóstolo, a Elisa seria uma serva, mas não como as demais servas que limpam, cozinham, fazem tudo dentro da casa da patroa e recebem ordens que não podem ser descartadas ou que não podem dizer não, que não pode dizer um simples não, porque senão elas partiam na mão do patrão entre o século XV e XIV, ou no século XIV, tá? Isso é entre o século XIII e o século XIV. No caso, a senhorita Natália, ou Nataliane, que é irmã do Caius, ela transformou a Elisa numa serva diferenciada, como eu falei. Na verdade, a Elisa, ela é uma dama de companhia, ou uma dama de companhia diferenciada das outras damas de companhia. É um cargo promovido com 2 degraus a mais, porque Deus foi muito bondoso com a Elisa, porque os pais da Elisa eram uma judia, uma cristã e um rei, um senhorial, o maioral político de Roma. Isso o Caio nem faz ideia que a Elisa tem um lado cristão e o lado romano dela, que ela é filha do maior político. Explicado o que é apóstolo, a Elisa seria uma serva, mas não como as demais servas que limpam, cozinham, fazem tudo dentro da casa da patroa e recebem ordens que não podem ser descartadas ou que não podem dizer não, que não pode dizer um simples não, porque senão elas partiam na mão do patrão entre o século XV e XIV, ou no século XIV, tá? Isso é entre o século XIII e o século XIV. No caso, a senhorita Natália, ou Nataliane, que é irmã do Caius, ela transformou a Elisa numa serva diferenciada, como eu falei. Na verdade, a Elisa, ela é uma dama de companhia, ou uma dama de companhia diferenciada das outras damas de companhia. É um cargo promovido com 2 degraus a mais, porque Deus foi muito bondoso com a Elisa, porque os pais da Elisa eram uma judia, uma cristã e um rei, um senhorial, o maioral político de Roma. Isso o Caio nem faz ideia que a Elisa tem um lado cristão e o lado romano dela, que ela é filha do maior político. Que eu entendi, a Elisa, ela é filha de um príncipe governador romano, com a Acate. A Elisa, ela é uma princesa romana. Olha como Deus foi justo com Caio, né? Que ela não é só cristã, mas também descendência romana. Isso o Caio, ele vai descobrir aos pouquinhos e vai se apaixonar muito mais pela Elisa, porque ela é romana também, não só descendente judia. Porque a Elisa, ela tem nacionalidade dupla considerada hoje em dia, que é judia por conta da mãe dela, por conta do pai dela, que é uma influência super político poderoso em Roma, um dos príncipes romanos, porque um rei não é só
um rei que comanda a nação. Ele também é um político administrador. Um rei, ele faz as funções do político. Ele governa seu país, mas também tem o cargo de decidir as normas e leis de seu próprio país. Ai, Jordana, como assim decidir? O rei, ele pode alterar as ordens e ele pode também julgar o povo e ele também pode decidir a justiça entre quem é inocente e quem não é inocente, quem é um mentiroso. Que basicamente um rei, ele governa o reinado e a política, não é só o glamour. Que eu entendi, a Elisa, ela é filha de um príncipe governador romano, com a Acate. A Elisa, ela é uma princesa romana. Olha como Deus foi justo com Caio, né? Que ela não é só cristã, mas também descendência romana. Isso o Caio, ele vai descobrir aos pouquinhos e vai se apaixonar muito mais pela Elisa, porque ela é romana também, não só descendente judia. Porque a Elisa, ela tem nacionalidade dupla considerada hoje em dia, que é judia, por conta da mãe dela, por conta do pai dela, que é um influência super político poderoso em Roma, um dos príncipes romanos, porque um rei não é só um rei que comanda a nação, ele também é um político administrador. Um rei, ele faz as funções do político. Ele governa seu país, mas também tem o cargo de decidir as normas e leis de seu próprio país. Ai, Jordana, como assim decidir? O rei, ele pode alterar as ordens e ele pode também julgar o povo e ele também pode decidir a justiça entre quem é inocente e quem não é inocente, quem é um mentiroso. Que basicamente um rei, ele governa o reinado e a política, não é só o glamour. Ninguém faz ideia que a Elisa, ela tem uma parte de governar Roma e também ela governa Roma, como sua função deveria ter sido no início anterior, entre aspas, por parte de seu pai, que é um governador e príncipe romano. Mas sua mãe, ela é uma mulher cristã que fingiu ser romana para não ser morta ou jogada nos leões, na cova dos leões, para comer, ou senão que os leões derrubem a cabeça dela. Porque naquela época de Roma, se você fosse cristã ou judia, que nem nos tempos da Rainha Esther também, aonde que a atriz, ela interpretou a Esther, no tempo da Elisa e da Esther, se você é cristã, você é jogado pros leões. E no tempo de Paulo também. Quanto na época da Rainha Esther, da Elisa e do apóstolo Paulo, se você for cristão, você tem que enfrentar a fúria e a fome das feras, ou a forca, ou ser espancado até a morte. Em carne viva. Principalmente se você for cristão na época da Elisa, é chamada de seita maligna. Por que ser cristão era considerado como seita? Porque as pessoas não sabiam do amor de Deus, o amor de Deus que penetrava entre elas, elas não queriam aceitar o Espírito Santo, elas idolatravam ou
No início, se você é uma pessoa cristã, você é amor. Porque os cristãos é chamada de seita? Porque não poderiam adorar outros deuses, os deuses que eram impostos de adoração. Se você fosse romano grego, você teria que adorar certos deuses, tipo Poseidon, Afrais, Akátia, Antena, Afrodite, também Hades, Perséfone. Se eu não me engano, o Cronos também. Vamos para os deuses romanos. Teria que adorar o deus do dinheiro, o deus da prosperidade deles lá, o deus da fertilidade para as mulheres. E eles tinham a expressão de um dos deuses deles lá, que é o deus deles, o deus do sono. Que o Caio, ele citou isso para Elisa, que ele disse que não conseguia dormir. E até a irmã do Caio cita o deus do casamento, que os deuses não me honraram e eu não escutei vocês também. E eu não escutei aos deuses sobre esse casamento com o meu esposo, que a irmã do Caio chega a falar isso. Que não vamos falar nele aqui nesse momento. O ator tem atuação maravilhosa, mas eu não gosto do personagem dele. E os cristãos eram chamados de seita porque negavam todos os tipos dos deuses deles.